100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, agora 7h04. Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2020. Confira agora comigo algumas das principais manchetes de hoje. Os números de Covid-19 aumentam a cada dia em Campos, chegando a 70 casos positivos, sendo 3 óbitos. Grandes filas nas agências bancárias da Caixa continuam a provocar aglomeração em Campos. Bolsonaro nomeia André Mendonça para a Justiça e Ramagem para a Polícia Federal. Anvisa aprova testes rápidos para Covid-19 em farmácias. Estado do Rio registra 738 óbitos e 8.504 casos confirmados de Covid-19. Brasil tem recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas e passa de 5.000. O dólar comercial recuou 2,53% nesta terça e fechou o dia sendo vendido a R$ 5,51. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, iniciou a semana cotada a R$ 75,26, com baixa de 0,05% ao dia. E a arroba do boi gordo foi negociada ontem, em média, a R$ 188,05 à vista. Mix Notícias. No ar, de agora até às 8 da manhã, aqui na 100.7. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Na previsão do tempo para hoje, teremos o céu nublado pela manhã com possibilidade de garoa. Na parte da tarde, sol com diminuição de nuvens e à noite com muita nebulosidade. Temperatura no momento em 20 graus e a máxima pode chegar a 27 graus. Mix Notícias. Em boletim epidemiológico divulgado ontem à noite, a Prefeitura de Campos informou que mais 9 casos de coronavírus foram registrados pelo município, sendo 4 homens e 5 mulheres com idades entre 31 e 53 anos. Segundo o governo municipal, destes, 6 pacientes não possuem comorbidades, os demais têm obesidade. Com os novos dados, Campos contabiliza 70 confirmações de Covid-19, sendo 3 óbitos. Também nesta terça, o uso de máscaras em locais públicos passou a ser obrigatório no município como forma de conter a propagação do novo coronavírus. De acordo com dados da Vigilância em Saúde, dos 70 casos positivos de Covid-19, são 41 mulheres e 29 homens com idades entre 20 e 81 anos. Outros 41 casos foram descartados pelo município após exames. Aqueles que apresentarem sintomas do novo coronavírus, como tosse, febre, cansaço e dificuldade para respirar em casos graves, devem buscar orientação na Central de Informações do Covid através do 192. Ontem pela manhã, mais uma vez, a grande concentração de pessoas nas agências da Caixa em Campos chamaram a atenção de forma negativa. O motivo dessa fila é o mesmo dos últimos dias: pagamento do auxílio emergencial. As filas da agência da Caixa no calçadão estavam se iniciando na porta do banco, dobrando ruas e chegando à praça. Já a fila da agência da Caixa na Avenida 28 de Março estava saindo da porta da agência e chegando até quase 800 metros. Nem mesmo a fiscalização da Prefeitura de Campos, orientando e cobrando o uso de máscara além das aglomerações, surtiu efeito. A situação é crítica, aumentamos casos a cada dia e o centro da cidade tem o maior percentual de casos confirmados. Voltamos a frisar a necessidade de ações conjuntas entre o poder público e a Caixa para amenizar o problema. O aplicativo Caixa Tem, que pode dar o acesso à conta digital sem a necessidade do cartão, continua superacessado, dificultando a necessidade das pessoas, o que acaba aumentando o número de pessoas na fila. O Mix Notícias aconselha a ir nas agências em horários que não sejam de maior concentração de pessoas e fique em casa, se possível. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. André Luiz de Almeida Mendonça foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública e Alexandre Ramagem Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Os decretos assinados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, foram publicados ontem no Diário Oficial da União. André Mendonça, de 46 anos, é advogado da União desde 2000, tendo exercido na instituição os cargos de Corregedor-Geral da Advocacia da União e de Diretor de Patrimônio e Probidade
imunidade, dentre outros. Recentemente, na Controladoria Geral da União, a CGU, como assessor especial do ministro, coordenou equipes de negociação de acordos de leniência celebrados pela União e empresas privadas. Alexandre Ramagem, que exercia o cargo de diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, ingressou na Polícia Federal em 2005 e atualmente é delegado de classe especial. Em 2018, assumiu a coordenação de recursos humanos da Polícia Federal na condição de substituto do diretor de gestão de pessoal. Em razão de seus conhecimentos operacionais nas áreas de segurança e inteligência, assumiu ainda em 2018 a coordenação de segurança do então candidato e atual presidente da República, Jair Bolsonaro. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem, terça-feira, dia 28, a aplicação de testes rápidos para a detecção do novo coronavírus em farmácias com a decisão: a realização deixará de ser feita apenas em ambiente hospitalar e clínicas das redes públicas e privadas. O aumento dos testes será uma estratégia útil para diminuir a aglomeração de indivíduos em hospitais e também reduzir a procura dos serviços médicos em estabelecimentos das redes públicas, disse o diretor-presidente do substituto da Anvisa. As farmácias não serão obrigadas a disponibilizar o teste. O estabelecimento que optar pelo procedimento deverá ter profissional qualificado para a realização do exame. A realização dos exames não servirá para a contagem de casos do coronavírus no país. A liberação dos testes rápidos em farmácias enfrentava resistências devido a questões sanitárias e ligadas também à eficácia dos exames. A liberação destes testes será temporária e deve permanecer no período de emergência de saúde pública nacional decretado pelo Ministério da Saúde em 4 de fevereiro deste ano. Mix Notícias. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou até a tarde de ontem, terça-feira, dia 28, 8.504 casos confirmados e 738 óbitos por coronavírus no estado. De acordo com a pasta, ainda há 259 óbitos em investigação e 140 foram descartados. Em todo o Rio de Janeiro, 76 municípios apresentam casos de Covid-19. Em 41 deles, há registro de óbitos. A capital tem o maior número de casos confirmados e também de mortes. Nova Iguaçu aparece em segundo lugar com o maior número de casos confirmados. Já Duque de Caxias é o segundo em número de mortes. Além da subnotificação natural por falta de testes para o coronavírus, os números divulgados pelo estado possuem defasagem em relação aos que é notificado pelos municípios, uma vez que as secretarias municipais precisam notificar o governo do estado, mas dá um panorama geral do avanço da doença no Rio de Janeiro. O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 71.886 e o total de mortes chega a 5.017. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde de ontem, terça-feira. No último balanço do governo, na segunda-feira, o total de infectados chegava a 66.501, com 4.543 mortes confirmadas. Este é o maior número de mortes por Covid-19 já registrado em um único dia desde o início da epidemia no Brasil. Em comparação com ontem, a quantidade subiu 10,4%, com 474 óbitos notificados. Em relação ao número de casos confirmados, esta é a segunda maior quantidade de registros em 24 horas no país. De segunda para terça-feira, foram mais 5.385 novos casos da doença, um crescimento de 8,1% de segunda para terça. Mix. A Petrobras passou a realizar testes rápidos para a triagem de colaboradores no momento do embarque para as plataformas nos aeroportos de Vitória, Macaé, Farol de São Tomé, Cabo Frio e Jacarepaguá. Este tipo de exame detecta a presença de anticorpos no sangue e, portanto, é útil para identificar pessoas que possam estar com uma infecção ativa há alguns dias, porém sem manifestação de sintomas, assim como aquelas que tenham tido uma infecção assintomática no passado. Nas plataformas, considerando as características especiais de confinamento, a empresa adotou medidas mais rigorosas e implementou isolamento domiciliar monitorado e triagem médica no pré-embarque, com a suspensão do embarque de quem apresentar qualquer sintoma. A bordo, as equipes são continuamente monitoradas e foram reforçados os procedimentos de higienização das instalações.
Em reunião realizada na sede da Prefeitura de Campos, com a participação do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, representando o Conselho Empresarial de Campos, o SECAM, e representantes da Liga Gastronômica, o secretário de Desenvolvimento Econômico apresentou um plano de retomada de atividades econômicas em Campos. O plano absorve grande parte das propostas do SECAM apresentadas em reunião realizada na segunda-feira, dia 27, e cria grupos de atividades que poderão retomar suas atividades tão logo o governo do estado do Rio de Janeiro apresente diretrizes para flexibilização. Embora seja provável o retorno na primeira quinzena do mês de maio, a data para a retomada das atividades ainda não foi decidida pelo município. No plano de flexibilização, que deverá ser implementado, deverão ser permitidas novas atividades, tais como estacionamentos em áreas próximas a hospitais e lojas que vendem tecidos e aviamentos para a confecção de máscaras. O município analisará ainda a possibilidade de permitir o funcionamento de outras atividades no próximo decreto municipal. O plano apresentado está aberto para sugestões das entidades do setor produtivo antes de sua finalização. Mix Notícias. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse nesta terça-feira, dia 28, que considera que os números do mais recente balanço dos casos de Covid-19 apontam que há agravamento da situação da doença em algumas regiões do Brasil. Na quinta-feira, dia 23, quando foram registradas 407 mortes, Teich afirmou que era preciso esperar os próximos dias para avaliar se aquele aumento representava uma tendência ou apenas a divulgação de casos acumulados. O país superou os números de mortes da China. Teich fez a ressalva de que, na análise da pasta, o agravamento continua restrito a algumas localidades que estão enfrentando as maiores dificuldades. Ele listou Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Manaus e Fortaleza deveriam adotar medidas de isolamento máximo, chamado de lockdown, para barrar o aumento no número de casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, afirma Júlio Croda, infectologista, pesquisador da Fiocruz e ex-diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde durante a gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. O lockdown é o bloqueio total de circulação de pessoas mais restritivo que o isolamento social. A medida foi adotada em alguns países com alto número de casos de Covid-19, como começou em Wuhan, na China, considerada o epicentro da doença, e também na Espanha e Itália. No Brasil, a medida não foi adotada, mas é citada pelo Ministério da Saúde conforme consta no Boletim Epidemiológico 14, divulgado na última segunda, dia 27. Júlio Croda comandava um centro de operação em emergência dentro do Ministério da Saúde, que contava com representantes de várias pastas. Ele afirma que Mandetta costumava convocar técnicos e avaliar dados para traçar políticas de combate ao Covid-19. Júlio Croda deixou o Ministério em março, após o governo federal anunciar um comitê de crise que ficaria sob gestão da Casa Civil. Mix. A Caixa Econômica Federal informou que desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, até o meio-dia de ontem, terça-feira, dia 28, já acreditou 313 bilhões de reais para 44,3 milhões de brasileiros. Até agora, 48,9 milhões de pessoas já concluíram o cadastro no site e no aplicativo, por meio do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs podem solicitar o benefício. O auxilio.caixa.gov.br superou a marca de 431 milhões de visitas e a Central Exclusiva 111 registra mais de 93,5 milhões de ligações. O aplicativo Auxílio Emergencial Caixa já soma 65,7 milhões de downloads e o aplicativo Caixa Tem, para a movimentação da poupança digital, supera 59,2 milhões de downloads. Porém, as intermináveis filas nas agências propiciam a transmissão da Covid-19. O aplicativo Caixa Tem, onde o beneficiário confirma a conta digital, está lentíssimo e as reclamações da nossa produção continuam chegando. O número de mortes por coronavírus no estado do Rio de Janeiro pode ser até 122% maior do que o divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a SES. É o que indicam os dados
dos cartórios responsáveis pelos registros de óbitos e os somados pela Central de Informações do Registro Civil. Até a última segunda-feira, dia 27, a Secretaria contabilizava 677 mortes por Covid-19. O número subiu para 738 nesta terça, dia 28. Considerados os casos em investigação e os descartados eram 1.090. O portal de transparência do CRC Nacional contabilizava 1.507 pessoas mortas com a doença ou com suspeita de Covid-19 em todo o território fluminense. Questionada por um portal, a SES não respondeu sobre o motivo da disparidade de números, nem sobre a possibilidade de subnotificação. Em nota, informou que reforçou a capacidade de testagem para 900 e que cerca de 10 mil já foram feitos, priorizando casos graves, óbitos e profissionais da saúde e segurança. Você ouviu Mix Notícias.